Há uma tradição espiritualista que sobrevive a todas as épocas da história e afirma que tudo o que acontece em nosso mundo é uma imagem grosseira e deturpada de uma realidade maior, em maior ou em menor grau, ou seja, nada é como parece ser. Sobre o estudo da ufologia, há muito mais perguntas do que respostas. Eu me chamo Jorge Poggi de Araújo, moro no Rio de Janeiro e sou formado em Ciências Econômicas e Administração de Empresas, com pós-graduação em Gestão Ambiental, pela Faculdade Unip da cidade de São Paulo. Desde 1970, já presenciei avistamento de UFOs e bolas luminosas, sobre os quais também há mais perguntas do que respostas. Veja bem, sobre essas bolas luminosas, eu tenho a dizer algo mais. Elas ficam voando à noite, iluminando os locais em que estão sobrevoando. São pequenas, são grandes, mas não há contatos conosco e mais me parecem bichos de estimação, algum animal colocado aí por algum extraterrestre para vigiar a gente. Só pode, porque não querem aproximação, fogem da gente e muitas vezes, quando a gente está perto do local onde elas estão, elas fogem correndo. De modo que essas bolas luminosas são uma das maiores incógnitas que existe na área da ufologia. Ninguém sabe, na realidade, o que são. Para obter alguma informação sobre extraterrestres, esbarra-se num mutismo profundo das organizações governamentais, salvo algumas exceções, no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Rússia, que desclassificaram alguns dados, não muitos, mas alguns foram desclassificados. Eu me interesso por ufologia desde 1970, quando fazia parte das equipes de escavação do Instituto de Arqueologia Brasileira, IAB, a única entidade particular brasileira a estudar arqueologia. Sobre o ensino da ufologia no Brasil, há cursos informativos promovidos pela revista UFO, mas nada de caráter oficial, apenas informativos. Mas a quantidade de pessoas que estuda esse assunto é imensa. Escrevi um livro também, que foi publicado em 2001, por Papel Virtual Editora, no Rio de Janeiro. Intitula-se Os Deuses Estão Voltando. É um livro que trata das pesquisas do Zecharia Sitchin sobre os Sumérios e os Anunnakis, fazendo uma descrição de suas armas, suas naves, suas casas e seu interrelacionamento com os seres humanos. Há um exemplar deste livro na Biblioteca do Congresso norte-americano. É o primeiro de uma trilogia cujos outros estão sendo ainda escritos. Com respeito ao universo, existem no momento, no universo observável, a quantidade de 30 a 70 bilhões de estrelas, distribuídas em milhões de galáxias, que formam aglomerados e superaglomerados, incluindo a Via Láctea. Existem aproximadamente 50 galáxias no nosso grupo local. No universo observável, há 10 vezes mais galáxias do que se pensava há alguns anos. Como na natureza não há desperdícios, é improvável que a raça humana esteja sozinha no universo. Carl Sagan, numa reunião da Sociedade Interplanetária Internacional, já se referiu a isso, que era muito provável que o nosso planeta tivesse recebido visitas de entidades extraterrestres há 10 milhões de anos. De onde estão vindo esses extraterrestres? Existe uma discussão interminável a respeito da real origem dos alienígenas que ora nos visitam. Isso se dá, acredito, que
porque esses extraterrestres vêm de vários lugares distintos e suas características físicas diferem conforme a sua origem. Tentando introduzir uma diretriz nessa questão, esclarecemos que nós, seres humanos, nascidos sob a iluminação de um sol de cor amarela, conseguimos reproduzir artificialmente a iluminação de cor amarela, que é que melhor se adapta à nossa vista. As lâmpadas incandescentes emitem luz amarela. Por outro lado, temos utilizado também a luz fria, que por ser branca, não nos fornece uma claridade ideal à visão, a não ser quando utilizada em grande número e em alta potência. Ora, os relatos das pessoas que avistaram naves à noite descrevem quase sempre a iluminação que as naves emitem, em grande intensidade, de cores diferentes da amarela. Isso nos leva a crer que os aparelhos emissores dessa iluminação diferente da amarela são provenientes de civilizações que habitam planetas iluminados com energia emitida por estrelas diferentes do nosso Sol. Há a descrição de luzes muito intensas emitidas por naves supostamente alienígenas nas cores branca, azulada, avermelhada e alaranjada. Por dedução, devem ser provenientes de planetas que circulam estrelas que emitem energia cujo resultado são suas cores e suas atmosferas. Ou melhor dizendo, a fisiologia dos seres que habitam esses planetas os capacita a enxergar melhor sob aquelas luzes de determinadas cores. Aqueles seres teriam, tecnologicamente falando, inventado iluminação artificial naquelas determinadas cores. Assim sendo, de centenas de relatos de avistamentos registrados em todo o mundo, extraímos os seguintes dados. 32% dos avistamentos referem-se a uma luz avermelhada, que foi vista na Espanha, nos Estados Unidos e no Brasil, América do Sul. 65% descreve uma luz alaranjada, vista na Espanha, Estados Unidos e América do Sul, Chile. 1% referem-se à luz branca, 1% amarela e 1% azulada. Ocorre que, melhor analisando as tabelas e seus dados, podemos também considerar que as pessoas humanas que avistaram aquelas luzes podem ter confundido as cores laranja alaranjado por vermelho avermelhado. Se assim for, podemos considerar todas as alaranjadas e avermelhadas como sendo a mesma coisa. E assim, considerando essa confusão visual, 97% dos avistamentos referem-se, talvez, segundo esta análise, a naves provenientes de Arcturo, a estrela alfa da constelação de Boeiro, a 35 anos-luz de distância, estrela Pollux, a beta da constelação de Gêmeos, a 40 anos-luz de distância, e Aldebaran, a estrela alfa de Touro, a 53 anos-luz de distância. Acreditamos, todavia, que os alienígenas que ora nos visitam provêm de vários locais diferentes do universo que nos cerca, incluindo a Via Láctea, obviamente. Uma prova dessa afirmação é que os contatos imediatos, que traduzem a descrição física de vários tipos diferentes de extraterrestres, curiosamente, nunca se constatou mais de um tipo de extraterrestre na mesma área geográfica aqui no mundo. Os que foram vistos na Península Ibérica nunca foram constatados na América do Sul ou África. Os que foram avistados na América do Sul nunca foram vistos na América do Norte ou Austrália e vice-versa. Infelizmente ou felizmente, nunca se saberá. Isso só tem uma explicação. A Terra, o planeta Terra, já foi dividindo entre eles. Cada civilização extraterrestre é, portanto, dona de determinada área na Terra. Isso inclui tudo: terras, matas, animais, humanos, etc. Como disse o proeminente Charles Fort no século passado, nós temos dono. Alguém é dono da gente. Quanto aos tipos de extraterrestres, fora os greys, cuja existência tem sido descrita por milhares de pessoas em todo o mundo,
Eles se dizem provenientes da área de Zeta Reticuli. Há um relatório da antiga Rússia que descreve cerca de 50 raças diferentes que nos visitam. Há também um suposto relato norte-americano de que habitantes da área da estrela Betelgeuse, a 500 mil anos-luz de distância, parecidos conosco, teriam tido um encontro com o general Eisenhower na década de 50. Há um estudo do astrofísico russo Nikolai Gorbachev que classifica as civilizações extraterrestres em 7 níveis de desenvolvimento, desde o tipo 0, que é a nossa, até aqueles que manipulam o espaço-tempo, tipo 7. E eu acredito que nenhuma delas é inteiramente confiável. Lembrem-se dos contatos catastróficos do encontro de Cortes e Pizarro com as civilizações não desenvolvidas da Mesoamérica no século XV e XVI. Outros sim, lá na década de 2000, eram conhecidos e discutidos 5 tipos diferentes de extraterrestres. Tipo seres pequenos, cabeça triangular, olhos grandes e negros, sem cabelos, comunicando-se por telepatia. Estranhamente, representam o hieróglifo egípcio Anki, a famosa cruz Ansata. É a mesma coisa que eles. Tem comportamento tranquilizante e amigável. Há indivíduos altos com 2 metros de altura, é o tipo 2, cabelos louros, mão comprida, andam descalços, calcanhares longos e pontudos. Há o tipo 3, seres pequenos de 1,40 m de altura, pele branca, cabelo caído aos ombros, pequenas botas, modo de andar rápido e olhos oblíquos. Há o tipo 4, indivíduos com estatura mediana, 1,70 m, calçando botas, ar doce, fala com facilidade o inglês e o francês, aspecto calmo e amistoso, tranquilizador, agem sem o aparente desejo de prejudicar. Tipo 5, seres baixos de 1,30 m aproximadamente, levemente feios, olhos assimétricos, cabelos longos e pretos, barba isorta e oleosa, deslocam-se com agilidade, muito violentos, agem com maldade, gritante, em ações muito hostis, deixam vestígios suficientemente graves e, aparentemente, não se utilizam de telepatia. Suas agendas seriam, supostamente, quer dizer, a agenda deles todos, a exploração dos recursos naturais da Terra e a dominação total dos seres humanos, além de experiências genéticas. Não há certeza disso, mas instalações estranhas têm sido detectadas nas profundezas marítimas, na Antártida e na Lua. Veja que existe na Antártida áreas nas quais até os sobrevoos são proibidos pelos norte-americanos. Nem os ex-pilotos militares, hoje comandantes da aviação civil, têm permissão de sobrevoo. Qualquer benesse oferecida por extraterrestres já tem no seu âmago o pagamento representado pela oferta. Vislumbra-se que a aplicação dessas ofertas já tem em vista a obtenção de vantagem, até com submissão. No passado longínquo, sua preocupação pode ter sido a exploração de recursos minerais nobres. Com o correr dos séculos, seu objetivo pode ter sido modificado em função de inúmeros valores e conceitos, mas parece hoje em dia que a finalidade da sua presença se destina a estudar os seres viventes da Terra e o seu interrelacionamento mútuo, pois aqui seria uma espécie de laboratório vivo, no qual muitas raças diferentes vêm observar e estudar. Dada a dificuldade de contatos, acreditamos haver máquinas coletando amostras. Ora, nós fazemos isso em Marte, na Lua, até no asteroide Bennu. Bom, tendo em vista que os contatos desenvolvidos não são para nossa vantagem, o futuro é sombrio. O comandante da aeronáutica brasileira que fez contato com extraterrestres na região de Colares, no norte do estado do Pará, suicidou-se logo após o término da sua missão ao saber das proposições dos extraterrestres. Mas nada disse. Isso é uma incógnita. O que ele sabia morreu com ele. Pergunta-se nessa hora, que fim levaram os leões marinhos do Mar do Norte? Que fim levaram as baleias mink, que hoje só tem 500 indivíduos? Foram comidos?
Por quem? E quando sumirem todos, que alimentos começarão a ser consumidos? Nós, como já falei no início, sobre esse assunto existem mais perguntas do que respostas.